Olá, nós somos da Aletheia Naus, que em grego significa Templo da Verdade. A série de vídeos Retornando ao Princípio do Pai foi produzida com a esperança de que todas as famílias abençoadas se unam novamente sob o propósito original do verdadeiro Pai. O tema de hoje é: está surgindo um rebanho que não pensa em Deus como um conceito, mas vive sentindo sua presença. Como você se sente sobre isso? Há pessoas que dizem que tiveram muitas experiências sentindo a presença de Deus diretamente na sua vida de fé. Outros dizem que eles estão perdendo a presença de Deus com as suas vidas ocupadas, mas que pelo menos estão participando do sermão dominical. Outros talvez questionem se realmente existe um rebanho de pessoas que vivem com Deus nas suas vidas. Entretanto, o que podemos dizer claramente é que Deus não é conceitual. Deus, que criou este universo e os seres humanos, fica triste quando estamos tristes, fica feliz quando estamos felizes, e Ele decide experimentar todas as nossas emoções junto conosco. Deus é nosso verdadeiro Pai. Se a queda não tivesse acontecido, teríamos uma vida com Deus dessa maneira, compartilhando todas as nossas experiências com Ele. Agora, vamos dar uma olhada por meio da palavra qual era o caminho original. O princípio divino afirma que todas as sensibilidades de um espírito são cultivadas por meio do relacionamento recíproco com o ser físico durante a vida terrena. Portanto, somente quando uma pessoa atinge a perfeição e está totalmente imersa no amor de Deus enquanto está na Terra, ela poderá se deleitar completamente no amor de Deus como um espírito após sua morte. Todas as qualidades do ser espiritual são desenvolvidas enquanto este habita no ser físico. Condutas pecaminosas durante a vida terrena agravam o mal e a feiura no espírito de uma pessoa decaída, enquanto a redenção dos pecados concedida durante a vida terrena abre uma oportunidade para seu ser espiritual se tornar bom. Princípio divino. Ao sentir o amor de Deus em nossa vida física, poderemos nos tornar perfeitos neste mundo físico. Da mesma forma, quando incorporarmos o amor de Deus na Terra, poderemos pela primeira vez incorporar o amor de Deus no mundo espiritual. Além disso, o caminho para o eu espiritual se tornar bom é por meio da redenção durante o tempo no mundo físico. Tudo isso enfatiza a importância das nossas vidas na Terra. Se compararmos a história do universo, a vida humana na Terra é de apenas 100 anos, e é um período que vai passar como um piscar de olhos. Mas devemos entender o quão crítico esse período de tempo é para nós. Conforme a Bíblia, em Mateus 16:19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O ligar e desligar no mundo físico vai ocasionar o ligar e desligar também no céu. Em outras palavras, se o céu não é criado no mundo físico, não haverá mundo do céu nos céus. O verdadeiro Pai teve seu Sanhua antes do dia da fundação. Alguns membros acreditam que o verdadeiro Pai foi para o mundo espiritual para libertar os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Mas de acordo com o princípio divino e a Bíblia, a menos que as coisas sejam resolvidas no mundo físico, não serão resolvidas no mundo espiritual. Sendo assim, será que realmente o verdadeiro Pai deveria falecer antes do dia da fundação? O verdadeiro Pai faleceu com a alegria de ser vitorioso? Não deveria ser agora o tempo para fazermos seriamente este questionamento? De acordo com o verdadeiro Pai, Deus não é uma existência conceitual, mas uma existência empírica. Nós chamamos de Deus, considerando Ele como a única figura subjetiva na religião. No entanto, a realidade é muito diferente. Deus é o sujeito da sua vida, e de fato é o sujeito da sua vida diária, bem como o sujeito do seu ideal. É uma figura absoluta, e as pessoas que vivem neste tipo de relacionamento devem surgir nos últimos dias, ou então
o mundo entrará na última crise. Devemos ser capazes de chamar Deus como nosso Pai por meio de nosso profundo coração. Não um entendimento conceitual de que Deus é nosso Pai, mas devemos ser capazes de sentir sua verdade mergulhando em nossos corpos e mentes. Tem que haver alguma forma providencial que deve aparecer para que possamos sentir essa experiência. Atualmente, quantos de nós sentimos como se estivéssemos vivendo com Deus na nossa vida diária? Existem pessoas que contam testemunhos sobre sentir Deus, e isso é respeitável e é importante sermos capazes de sentir Deus tão de perto em algum momento de nossas vidas. Mas os seres humanos devem originalmente viver todos os dias sentindo o Deus absoluto dentro de si mesmos. E devemos viver uma sensação de que Deus, absolutamente, vai nos responder se pedirmos. Portanto, o ponto principal da questão de nosso vídeo é que, a menos que sintamos o amor de Deus na Terra, o amor de Deus não poderá ser respirado no mundo espiritual. Dessa forma, o reino dos céus no céu não poderá existir. Esse é o foco central do princípio. Os últimos dias é o tempo quando, definitivamente, surgirá um rebanho que viverá com Deus, não de forma conceitual, mas viverá com Deus mergulhado em mente e corpo, sentindo sua presença. Você sabia que o verdadeiro Pai deixou esse tipo de rebanho? Está surgindo um rebanho que está vivendo essa relação ideal com Deus em suas vidas diárias. Estamos finalmente entrando na era dos últimos dias e estamos no meio da era do completo testamento, onde recebemos o segundo advento do Messias. Esta idade é o tempo da assistência, onde vivemos dando assistência aos verdadeiros pais que estão na posição antes da queda humana. Estamos no tempo no qual podemos viver com o Pai intimamente, permitindo assim que nosso Deus invisível possa morar nesta terra, enquanto vivemos nossas vidas com Ele. Estamos vivendo agora esse tempo providencial. Vamos voltar para o princípio do Pai. O propósito do princípio é o cumprimento do propósito da criação. Somente neste mundo físico podemos praticar o amor e realizar a família verdadeira. A família verdadeira recebe e vive junto com Deus e o verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai discutiu sobre esse tópico no discurso da Assembleia Cósmica para o estabelecimento dos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, para a proclamação da palavra pelo próprio Deus substancial. Ele disse: Senhoras e senhores, estamos vivendo em um tempo histórico de grande transição cósmica. É o tempo de grande revolução cósmica para mudar a história, para unir os mundos espiritual e físico e criar o reino ideal do céu que Deus tem desejado desde o começo da história. O conteúdo desse discurso não são palavras que o verdadeiro Pai mencionou nas assembleias, mas ele falou constantemente sobre isso durante os dias sagrados e diariamente nos randoquês. O verdadeiro Pai leu esse discurso muitas vezes e ele disse como esse discurso proclama a conclusão final da história da providência da restauração. Nós acreditamos que todos nós devemos retornar e ter um coração humilde, reler o discurso da Assembleia e procurar, por meio da oração, sobre a verdade que está por detrás deste discurso. O verdadeiro Pai é o último Messias. Ele deixou para os seres humanos decaídos a resposta para receber a salvação completa. O rebanho que recebeu essa salvação são as pessoas que estão vivendo suas vidas junto com Deus nos seus corações. O surgimento desse rebanho é a prova e o testemunho que o verdadeiro Pai é de fato o verdadeiro Messias e a chave para começar o Chonilguk substancial. O verdadeiro Pai disse, no início do movimento da unificação, que o céu pode ser criado em 3 anos. Ele deixou o método para realizar o caminho para criar o céu. E já existe um rebanho surgindo que não pensa em Deus como um conceito, mas vive sentindo sua presença. Você sabia? Oramos para que este vídeo seja para todos um guia positivo para a prática da fé. Obrigada!